早上好，我今天早上非常高兴跟你们在这里，因为我们一起会敬拜我们的神，amém? Irmãos, eu disse que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Agora não vale porque a bênção já passou, foi só da primeira vez. Então quem pegou, pegou, na segunda já não está valendo mais. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo missionário de caminhada lá no Vietnã. E algum dos seus professores, eu sei de qual porque ele me citou. E ontem o pastor Marcos disse que o pastor Gilton foi professor dele. E o pastor Jorge Siqueira, pastor Gilton, mandou um abraço para o senhor, foi teu aluno. E ele disse, Sandro, ele vai estar lá no culto? Eu disse sim, ele disse, tire da sua coleção o melhor sermão que você tiver, porque certamente é um grande professor na área de homilética. Eu disse, e agora você já me deixou preocupado, querido. Mas como é o Espírito de Deus que fala, pastor, eu estou muito tranquilo para poder trazer a mensagem do nosso Deus. Irmãos, eu sou Sandro Rocha, eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais, trabalhei por 12 anos na China, atualmente estou no Brasil e sou missionário dos batistas brasileiros. A Junta de Missões Mundiais não tem missionários, ou não deve ter. Os missionários da Junta ou da Junta são missionários das igrejas batistas brasileiras. São vocês que oram por nós, são vocês que seguram as cordas para que nós possamos descer. E nós somos fruto do amor de Deus na vida do coração, no coração do pastor, que tem levado jovens a se renderem ao Senhor e entregar a sua vida à obra missionária. Eu sou fruto da minha igreja local. Foi lá que tudo começou, foi lá que eu fui cuidado, foi lá que deitaram azeite sobre as minhas feridas, foi lá que eu tive um encontro com Jesus e com a sua obra, e não existe nada melhor e mais profundo do que quando nós temos um encontro com Deus e com sua missão. É libertador, é transformador, porque não existe como ter um encontro com Deus e com sua missão e não fazer parte disso. Eu tenho dito que não existe um lugar no corpo para pessoas que foram chamadas para não fazer nada. Não fazer nada não existe na igreja que Deus está usando. Nós estamos nesse mundo para vivermos com um propósito. Nós estamos nesse mundo para sermos sal, para sermos luz deste mundo. Nós estamos nesse mundo para continuar uma obra, uma missão que nasceu no coração paterno de Deus, e nós temos o privilégio, como parte desse povo que Deus está usando, de sermos canais dele para transformar o mundo, para fazermos discípulos de todas as nações e para vermos a glória do nosso Deus nascer em lugares distantes, até em lugares, recentemente, pessoas não sabiam quem era Jesus e qual de fato é o seu propósito nessa terra. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Eu não vou explicar Apocalipse para vocês, eu vou deixar para o pastor Gilton fazer isso num próximo culto, ou o pastor Marcos, porque disse que aonde tem os universitários, a seminarista que está começando não pode optar ou opinar. Mas eu quero destacar algumas coisas importantes nesse livro, porque esse livro são lembranças de quem Deus é. Esse livro precisa ser lembrança de quem nós somos. Esse livro precisa nos fazer mais apaixonados por Deus e por sua obra, porque o livro de Apocalipse vai tratar das certezas daquilo que nós precisamos ter em relação a quem Deus é e a quem nós somos e para onde nós estamos indo. O pastor Tomé Fernandes, um dia, em uma sala de aula, disse para nós que nós precisamos olhar para o livro de Apocalipse e procurar Jesus nele, porque o livro de Apocalipse é a certeza e a convicção daquilo que Deus está fazendo na sua história e daquilo que acontecerá, que na verdade a igreja é chamada, olhando para o livro de Apocalipse, para viver sobre a perspectiva de certeza, de convicção, de que independente do que aconteça nesse mundo, nós chegaremos e triunfaremos. Abra comigo, depois dessas coisas, 7:9 diz, olhei diante de mim e estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Qual a certeza que esse texto nos dá, irmãos? É de que a igreja triunfará.
de que nós chegaremos aonde Deus nos chamou para chegar, e que esse evangelho da graça de Deus, ele inundará toda a terra, ele alcançará corações perdidos espalhados por todas as nações. Esse livro também vai nos mostrar, né, é um resumo da vitória de Deus e do seu povo. E aí entenda-se povo no passado, no presente e no futuro. Esse livro nos garante, irmãos, de que o mundo caído, o mundo perdido, o momento difícil que nós estamos vivendo, as dificuldades, os desafios que nós estamos vivendo nos tempos presentes, não pode ser a base da nossa fé. Nós precisamos olhar além da circunstância, além do momento, além da dor, além da guerra, além das pandemias, e entender que Deus continua onde sempre esteve. Apocalipse vai nos garantir que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem o globo sobre a palma das suas mãos, e que a igreja é chamada para fazer discípulos de todas as nações. Nós somos chamados para frutificar onde nós estamos, e esse florescer, frutificar, tomará dimensões, irmãos, que ecoará para a eternidade. Então, Apocalipse, ele vai narrar a beleza de um evangelho que transforma. João, na verdade, viu aquilo que Deus prometeu na sua aliança com Abraão, que a partir da igreja, a partir desse povo que Deus estava constituindo para ser espelho, luz, para ser sal para as outras etnias da terra, João viu a igreja redimida vindo de muitos lugares. Mas João viu também aquilo que Deus afirma a respeito de si mesmo e a respeito do seu próprio povo. João viu o que Jesus nos prometeu no capítulo 17 de João, quando ele ora por si, ora pelos seus discípulos e ora por nós, ora pela obra missionária, ora pelos desafios que a igreja viveria e ora por aquele lugar onde nós estaríamos. Então João viu uma grande multidão vindo de todos os lugares, vindo de todos os povos, de todas as nações. Na verdade, João viu aquilo que é a missão da igreja. E a missão da igreja, irmãos, tem a ver com Deus nos usando em direção do coração do pecador. Deus nos usando para transformar pessoas. Deus nos usando para exercer compaixão, vivermos sobre a perspectiva do Deus que nos chama para fazer a diferença nesse mundo. E aí João viu exatamente que toda a diferença no mundo não é feita a partir de mim ou de você, da minha ou da sua capacidade, mas é desse poder que vai se aperfeiçoar em nós para que a missão que Deus começou, ela possa ser concluída. E essa missão nasce nesse coração paterno, amoroso de Deus, que vai se estendendo entre os povos e que vai tomando forma, e que vai se tornando vida, e que vai chegando até a nós, e é um privilégio executá-la, é um privilégio assumir a nossa responsabilidade, é um privilégio escrever os capítulos que cabe a nós, batistas brasileiros, escrever o capítulo que cabe a mim, missionário Sandro Fernandes Rocha, escrever o capítulo que cabe a você, porque um dia Deus resolveu te convidar para fazer parte da história que Ele está escrevendo. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E eu costumo dizer que morto não fala, morto está morto. E Deus, pela tua graça, pelo seu amor, resolve nos convidar para uma obra que é maior do que a nossa própria vida, que é maior que a nossa própria história, que é maior que a circunstância, que é maior, irmãos, do que as guerras, que é maior que tudo. Tudo aí, irmãos, está conspirando para a possibilidade de não dar certo, mas nós somos chamados para viver sobre a possibilidade da certeza de que aquilo que Deus diz a respeito da sua palavra, de que aquilo que Deus diz a respeito do seu povo se tornará verdade. A Junta de Missões Mundiais esse ano trouxe o tema Viva a Compaixão, e esse talvez seja um dos pontos que mais se destaca, uma das características que mais faz se destacar no ministério de Jesus, que é o exercício da compaixão, que é a vivência da compaixão. E eu tenho dito que a compaixão é a vida cristã na prática, a compaixão é o exercício ou a caminhada que Deus conduz o seu povo em direção ao coração do pecador e do perdido. Ou seja, a compaixão, irmãos, ela tem essa capacidade de nos fazer sentir aquilo que Jesus sente, essa dor que vem de dentro, que vem das entranhas,
que nos faz olhar para a multidão e ter compaixão dela, e se comover e agir em direção a ela. Quando nós estamos falando do trabalho missionário, nós estamos falando, irmãos, exatamente do exercício da compaixão. Eu quero falar para vocês sobre vivendo a compaixão como cumprimento da missão. A missão é de Deus, nasceu no coração de Deus, está no coração de Deus, sempre esteve no coração de Deus. Deus não trabalha com plano B, por isso nada tem fugido do seu controle. Ainda que, às vezes, do ponto de vista humano, nós não conseguimos entender por que guerras, por que lutas, por que dificuldades, por que falta de emprego, por que crises. Ontem eu estava falando aqui no culto de jovens, que o contexto de milagres, enquanto nós estamos caminhando com Deus e exercendo a compaixão na proposta de cumprirmos a missão, às vezes é o caos. Às vezes é a falta de recurso, às vezes é a falta de emprego, às vezes é a falta de fé, porque quando nós nos sentimos fracos, desencorajados, amedrontados, certamente, se os nossos corações estiverem abertos, o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. O poder de Deus vai nos conduzir a cumprirmos a missão, a cumprirmos o propósito pelo qual Ele nos chamou. Eu cheguei na China sobre essa perspectiva. Eu estava dizendo hoje de manhã que eu nunca sonhei em ir para a China. A única coisa que eu conhecia de China era quando mamãe ficava com raiva e mandava eu ir para a China. Eu não entendia o que era, e às vezes eu perguntava, por que ela está me mandando ir para um lugar tão distante? Quando eu cresci, eu descobri o que ela estava querendo dizer. Então, era a única coisa que eu conhecia da China. Mas desde o princípio da minha conversão, irmãos, eu não conseguia estar na igreja e não entender que havia alguma coisa a mais, talvez que eu ainda não tinha vivido, ou eu não havia sido encontrado por Deus no meu estado de morte, agora estando vivendo nesse reino do seu maravilhoso amor, por acaso. Essas eram as minhas crises, as minhas inquietações, as minhas perguntas. E eu comecei a ter um encontro com Deus, e quanto mais conhecia de Deus, tinha um encontro com sua obra, e quanto mais tinha um encontro com sua obra, isso era libertador, porque me aproximava mais dele, me fazia entender que eu existo por causa de um propósito de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido aonde eu estou. Mas não pode ser somente aonde eu estou, porque a Bíblia diz que Deus está chamando o seu povo para fazer discípulo de todas as nações. E eu comecei a colocar a minha vida diante de Deus, para que Ele pudesse usá-la como Ele bem desejasse. Nunca coloquei observação nenhuma, nunca disse para Deus que queria ser missionário, pastor, servir em lugar nenhum. A única coisa que eu tinha preocupação é: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Não permita que eu viva na sua casa sem te conhecer. Às vezes a gente corre o risco, irmãos, de vivermos na casa de Deus e não sabermos quem é Deus. Há uma proposta que o Evangelho nos chama para viver, que a Bíblia vai dizer que Deus preparou para que vivêssemos nele antes da fundação do mundo. E essas crises, uma vez eu sentei com um pastor amigo para abrir o meu coração, eu disse: eu estou vivendo isso, estou preocupado. Ele disse: não, esse tipo de crise você tem que alimentar, porque ela está te tirando da zona de conforto, ela está te aproximando mais de Deus, e ela está te fazendo entender que você existe nessa terra com um propósito, você não está aqui nesse mundo de passagem. E ele disse para mim: Sandro, existe duas maneiras de passar pela vida, uma nós passamos como se nada tivesse acontecendo, e a outra, nós entendermos que Deus nele, não por nós, nos chamou para fazer a diferença. E eu decidi abraçar a segunda. Fui servir a Deus, frutifiquei na igreja local, como qualquer outra pessoa, e um dia estava numa conferência missionária e vi a seguinte frase: os chineses estão esperando pessoas que possam mostrar para eles o caminho da cruz. Aquela frase entrou no meu coração, irmãos, tão forte. Eu não tinha certeza se era Deus ou não, eu sei que o que eu senti era algo diferente, como nunca havia sentido, e eu disse para Deus: olha, se é o Senhor que está colocando isso no meu coração, eu peço que o Senhor coloque um amor crescente, que me faça amar o povo chinês, e que não me reste mais dúvida de que o Senhor, no tempo certo, me levará para essa nação. Daquele dia em diante, eu me tornei uma pessoa apaixonada pela China. Essa paixão foi se transformando em amor, e esse amor, de acordo com que eu fui permitindo, o Espírito de Deus foi conduzindo os meus passos. Segundo semestre de 2007.
eu pisei na China pela primeira vez. Que alegria, irmãos. Que alegria, porque entre Deus ter nos chamado e eu ter pisado na China, nós vivemos um longo tempo, de muitas lágrimas, de muitos desafios, mas de muitos milagres, de uma história que estava sendo construída e que cada vez ficava claro para mim de que tudo que estava sendo construído era por causa do amor, da graça de Deus pelo povo chinês. E eu entendi que a única coisa que eu precisei fazer, e às vezes a única coisa que Deus nos pede é dizer: Pai, aqui está a minha vida, use para louvor e glória do seu nome, eu estou disponível para o Senhor. Às vezes a gente acha que Deus está nos pedindo tantas coisas, e a única coisa que Ele quer dos seus filhos é que os nossos corações estejam disponíveis para Ele. E enquanto eu abria o meu coração para Deus, irmãos, eu comecei a ter essas experiências de vivenciar em Deus um caminho de milagres. Por isso que dizem que missionário tem tanta história para contar, por isso que dizem que pastor tem tantas histórias para contar, porque um dia nós decidimos obedecer. Um dia decidimos dizer para Deus: olha, eu quero colocar no teu altar 100% da minha vida, eu não quero viver uma vida negociando, colocando parte, retendo parte, e dizendo para o Senhor como é que o Senhor tem que fazer, ou que o Senhor tem que me usar. Mas agora olhava para a China, um país de uma cultura milenar, quase 4 ou 5 mil anos de história, um país de 1,4 bilhões de pessoas, uma das línguas mais difíceis do mundo, uma cultura totalmente, irmãos, com vários espaços para tudo que você imaginar, com várias religiões, e desde 1949 agora, um país declarado ateu comunista. Em 1966 aconteceu talvez a pior perseguição que a China viveu em toda a sua história, que foi aquilo que ficou conhecido na história como Revolução Cultural. Muitos pastores foram mortos, muitos ficaram presos, e a maneira deles saírem da prisão era simplesmente dizer: eu vou abrir mão desse Jesus que eu prego, e a partir de hoje eu não pregarei mais sobre eles, não mais sobre ele. E por não abrir mão, irmãos, os pastores ficaram 30 anos presos, 28 anos presos, e muitos morreram na prisão porque não aceitaram negar o nome de Jesus. A igreja que perdeu os seus pastores e os seus líderes foi para os grandes vilarejos, as grandes montanhas da China, porque houve aí, depois de 66, uma perseguição religiosa intensa na China. Não foi só o cristianismo, mas foi a todas as religiões. E enquanto a igreja se refugiava em oração, orando pelas suas perdas, pelos seus pastores e pelos seus líderes, Deus disse: saiam pela China pregando o evangelho, e deixe que da minha igreja cuido eu. Em nenhum momento da história na Ásia, irmãos, houve mais batismos e mais conversões e mais pessoas entregando as suas vidas a Jesus do que nessa época. Alguns missiólogos dizem que o que aconteceu internamente na China foi o maior avivamento da história, porque a igreja chinesa hoje, irmãos, ela ultrapassa a casa de 100 milhões de cristãos. 100 milhões de cristãos, irmãos, é quase a metade da população brasileira. Eles não têm a estrutura que nós temos, não têm os templos que nós temos, não têm tudo que nós temos, a tecnologia que nós temos, mas têm uma fé, um amor no coração de que eles foram chamados para fazer a diferença entre o povo chinês e em todo o mundo. Essas igrejas nasceram com duas características, porque os evangelistas, enquanto saíam pregando o evangelho, pessoas depois de que se convertiam, o evangelista ia embora, não ficava. Porque havia tantos desafios, tantos vilarejos, e dos novos convertidos, aquele que mais se destacava era quase que ordenado como pastor ali naquele exato momento, porque não tinha quem assumisse o rebanho. Eu tenho um amigo que um dos evangelistas passou na sua vila nessa época, é a pessoa responsável por todas as ações de missões mundiais voltadas ao povo chinês hoje. Ele disse: Sandro, naquela época eu aprendi João 3,16 em um hino, cantaram um hino, e o evangelista da minha época disse: você já serve para ser pastor? Você está melhor que os outros, você já conhece um versículo em João 3,16. Só que milhares de igrejas nasceram, irmãos, nasceram nessa época, explodiu, vários lugares, o povo começou a entregar a sua vida a Jesus.
mas houve aí dois grandes problemas que se tornaram problema no futuro. Foi que essas igrejas nasceram sem pastor e sem Bíblia. Como é que uma igreja pode sobreviver sem pastor e sem Bíblia? Se não for o Espírito de Deus conduzindo, irmãos, é impossível de sobreviver. É claro que o Senhor sabe de todas as coisas. No tempo certo, o Senhor começou a conduzir para a China, quando a China voltou a se abrir novamente, missionários, pastores e líderes que fossem olhar para a igreja chinesa, sobre uma perspectiva de que Deus não nos chamou para assumirmos a responsabilidade que Ele confiou à igreja chinesa, mas de colaborarmos e contribuirmos e fortalecermos nas áreas que eles têm dificuldade. Uma vez eu estava com um pastor chinês e eu perguntei para ele, qual que é o grande desafio da China? De que maneira as agências e os missionários estrangeiros podem contribuir com aquilo que Deus está fazendo aqui? Ele disse para mim, Sandro, não venha para cá assumir a responsabilidade que Deus nos confiou. Venha para cá nos ajudar nas áreas que nós somos fracos, para que nós possamos nos fortalecer e cada vez mais possamos cumprir o que Deus nos chamou para realizar como igreja chinesa nessa nação. O primeiro desafio que nós enxergamos enquanto viajávamos, trabalhávamos, foi ver as igrejas sem Bíblia. Igrejas inteiras, irmãos, que o povo, irmãos nossos, não tinham Bíblia para ler. Teve lugares que nós chegamos que o povo tinha 2 Bíblias para ler, destacavam os livros, trocavam entre si para depois, no final de um ano, dizer, eu li a Bíblia toda. Isso foi tão impactante para mim, porque antes de ir para a China, eu vendi Bíblias no Brasil durante muito tempo. E eu lembrei quantas caixas de Bíblias eu havia deixado fechado no Brasil, e não só isso, quantas vezes eu passei semanas sem ler a Bíblia. E agora um povo sedento, clamando, orando a Deus para ter um exemplar da Bíblia. Nós chegamos uma vez numa divisa com a Mongólia, irmãos, e fomos levar umas Bíblias de estudo, que havia sido recomendada durante muito tempo, só que não produzia dentro da China, você não conseguia achar, mas nós conseguimos colocar de dentro de Hong Kong para a China, e nós fomos levar para esses irmãos. Quando eu entreguei uma Bíblia para uma irmã, ela abraçou essa Bíblia, chorou, e chorou, e chorou. Eu não falava mandarim muito bem, eu chamei a pessoa que estava conosco, para nos ajudar na tradução, e perguntei, por que ela está chorando tanto? E ele perguntou para ela, ela disse, eu estou há 2 anos orando por essa Bíblia, e a minha alegria é que Deus trouxe alguém lá do Brasil, para poder me entregar uma Bíblia que eu oro há 2 anos, exatamente essa de capa verde. Se eu tivesse que ir embora naquele dia, eu teria certeza que a única coisa que Deus me levou na China para fazer, tinha sido exatamente aquilo. Não ficou só nisso, é claro. Nós tínhamos desafios para distribuir Bíblias, e a resposta desses desafios foram dadas pelos batistas brasileiros. Eu sei que dessa igreja teve irmãos que mandou recursos para que Bíblias fossem compradas primeiramente na China. Depois o projeto Doe Bíblias para a China se tornou Bíblias para os povos, nós começamos a ir para outros lugares, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque enquanto vocês oravam pela igreja chinesa e contribuía para isso, nós tivemos a oportunidade de colocar Bíblias na mão dos nossos irmãos em Cristo que não tinham Bíblia para ler. Mas aí veio o segundo desafio, que foi olhar para a igreja e ver que muitas igrejas não tinham pastores. E que algumas que tinham pastores, pastor Gilto, seus obreiros, pastores, nunca tinham passado de 1 ano de treinamento. E aí veio para nós a grande clareza do que nós já sabíamos, de que a igreja chinesa era, literalmente, no que diz respeito ao trabalho missionário, um oceano de extensão. Mas em alguns lugares não tinham 2 palmos de profundidade. Eu entendi uma grande verdade, irmãos, que eu levo para a minha vida. Não tem nada que Deus está nos mostrando, que Ele não está nos chamando para ser resposta. Às vezes a gente tem a tendência de terceirizar, ou de tentar jogar para o outro o que Deus está mostrando para nós. E eu disse para o Senhor, se nós não sabemos como fazer, não sabíamos mesmo, como é que vamos fazer? O que fazer agora? Hoje de manhã eu disse, o que fazer quando não sabe o que fazer? Buscar aquele que tem resposta para tudo. E nós decidimos orar da seguinte maneira, Deus, traga pessoas que o Senhor já tem aqui,
e que está cumprindo os seus propósitos antes mesmo de Sandro e dos missionários que aqui estão nascerem, antes mesmo do Brasil existir, o Senhor já estava trabalhando no coração desse povo que o Senhor ama tanto. Porque nós sabemos que nesse ato do Senhor nos levar e trazer pessoas, o Senhor vai fazer o milagre. E foi isso que aconteceu, irmãos. Deus colocou os chineses nos nossos caminhos, que vinham lá do contexto de quando nós começamos a distribuir Bíblias, e só para deixar registrados, os batistas brasileiros mandaram um recurso para mais de 700 mil Bíblias serem compradas na China. Deus trouxe pessoas que estavam sonhando em ser resposta dele para o grande desafio de poder treinar pessoas para enviar para as igrejas sem pastores e fortalecer os pastores que já estavam na igreja. Foi quando nós decidimos abrir o primeiro centro de treinamento missionário. Esse primeiro centro de treinamento missionário tinha como objetivo, e tem hoje, a ideia de formar pelo menos todos os anos 50 plantadores de igrejas, para plantar novas igrejas na China e para auxiliar igrejas que já são plantadas e que precisam ser fortalecidas. Eu quero mostrar algumas fotos para vocês do trabalho missionário na China, para vocês entenderem um pouquinho do que Deus está fazendo naquela nação. Esse é mais ou menos um mapa daquilo que nós temos como objetivo na China. Tudo que nós estamos fazendo como Junta de Missões Mundiais na China tem esses 3 objetivos. O primeiro é plantar igrejas nas grandes cidades. O segundo tem a ver com caminhar em direção ao maior desafio missionário da China. Qual que é o maior desafio missionário da China, missionário Santo? A China tem um país de 3 ou 4 bilhões de pessoas, 91% da sua maioria étnica chama Han. Todos esses desafios que eu narrei até agora estão nos 91%. Se nós falarmos dos desafios missionários dos 91%, irmãos, nós temos aí anos e anos de trabalho. Mas o maior desafio missionário na China não está nos 91%, está nos 9%, porque nos 9% nós temos quase 500 grupos étnicos. 500 pequenos países dentro de um único país, com sua cultura própria, com sua língua própria, e muitos desses lugares nem os chineses podem entrar. Como realizar um trabalho missionário, irmãos, aonde nem os chineses podem entrar por causa das regiões de tensão, principalmente nas províncias mais muçulmanas, na região do Tibete e em outras regiões que são regiões de tensão no país? Mais uma vez nós fomos a Deus, porque nós não temos resposta para tudo. Eu falei aqui hoje pela manhã que quando eu cheguei na China eu tinha um projeto de 10 anos, depois que eu comecei a entender que eu não tinha resposta nem para a primeira pergunta que estavam me fazendo, eu rasguei o projeto. E a decisão foi viver com o povo e, a partir do povo, olhar para as Escrituras, porque as Escrituras têm resposta para as interrogações do coração da humanidade. Nós fomos para Deus e oramos novamente. Mais da metade dessas 500 etnias, irmãos, não tem igreja, não tem nada do Evangelho, não é nem povo não alcançados. São povos não alcançados, não contactados. O que é isso, missionário? Povos não alcançados, não contactados, irmãos, significa que até onde se sabe não tem nada do Evangelho. Povos não alcançados significa um lugar onde tem menos de 2% de cristãos. Então você tem um desafio que são os povos não alcançados nessas 500 etnias, e um outro desafio que são povos que até onde se sabe não tem presença cristã. O Hudson Taylor, irmãos, ele diz que a obra de Deus vai começar difícil, vai chegar a níveis de impossibilidade. Quando nós acharmos que não tem jeito, Deus vai fazer. É isso que Apocalipse está dizendo. É a certeza do triunfo do Deus da história e do seu povo. E nós começamos a orar, a mesma oração nos leva até pessoas que o Senhor já tem aqui, traga essas pessoas até nós. Nesse núcleo de pastores que nós conhecemos, alguns conheciam empresários que deixaram as suas etnias para ganhar dinheiro nas grandes cidades, mas que vinham dessas minorias. E nós decidimos, depois de longas conversas, de longos cafés e de longos chás, abrir um centro de capacitação para pessoas vindo de minorias, para eles voltarem para suas minorias, para plantarem igrejas com características das suas minorias. E alguns empresários, homens, mulheres, fazem negócios nas montanhas, porque as minorias, irmãos, a maioria delas estão em montanha, carros não sobem, às vezes você passa 2 dias andando.
Eles falaram: nós não queremos só participar, nós queremos financiar isso. E nós abrimos a primeira escola de capacitação, de treinamento para jovens de minorias. E nosso sonho é, pelo menos todo ano, mandar um casal para uma minoria nova não alcançada. O objetivo disso é que discípulos sejam formados e novas igrejas sejam plantadas. Eu quero mostrar a foto aqui da nossa formatura da turma de plantadores de igreja. Essa foi a primeira foto, muito preciosa para mim. Pode passar essa foto, porque foi eu que tirei a foto. Eu estava lá, eu participei. E o meu coração se encheu de alegria, porque quando eu cheguei na China, irmãos, aquilo era um pedaço de papel, em que depois de muitos cafés se tornou realidade. Cafés e oração. Café e oração, para quem gosta, combina, viu, irmãos? Essa segunda foto aí é a primeira turma desses irmãos vindo das minorias menos evangelizadas da China, se preparando para que possa ir. E eu ainda quero mostrar uma terceira foto, e sobre essa foto eu queria que vocês, além de tudo que vocês já ouviram, vocês orassem um pouco mais sobre isso, porque tudo que eu falei até aqui, irmãos, ainda está em crescimento. Quando nós falamos da China hoje, nós falamos da China e a partir da China. Todos os lugares onde a Junta de Missões Mundiais está hoje, nós viramos a chave. Nós não queremos mandar brasileiros para o mundo para assumir o lugar da igreja que Deus está levantando em cada nação. Nós queremos contribuir com o que Deus está fazendo e conscientizar essa igreja de que ela é parte da grande comissão. E no final, todos os povos precisam enviar para todos os povos. Se nós fôssemos pensar que os brasileiros vão alcançar o mundo, irmãos, a conta não vai fechar. E não é esse o chamado e a proposta bíblica. Deus tem um povo em todos os lugares do mundo e esse povo precisa ser conscientizado que eles precisam assumir a responsabilidade que Deus confiou a ele. Essa foto tem a ver com aquilo que nós estamos caminhando hoje como Junta de Missões Mundiais. O trabalho floresceu, o trabalho frutificou. E enquanto nós estamos trabalhando para que a China, um país não alcançado pelo Evangelho, tenha um encontro com a graça salvadora de Jesus, nós estamos pensando também nos lugares menos alcançados da terra, onde tem chineses saindo da China para todos os lugares do mundo. Eu estava compartilhando com o pastor Marcos ontem que o Peru, irmãos, tem quase 1,5 milhão de chineses. Quando eu digo isso, as pessoas tomam um susto, porque parece que o lugar que mais tem chineses aqui é no Brasil. Não é, é no Peru. A grande pergunta que nós nos fizemos foi: quem está trabalhando com esses povos? Quais as igrejas estão preparadas para receber os povos? Nós pensávamos no passado que quando o evangelho da graça de Deus, através dos nossos missionários, chegássemos no último país, Jesus voltaria. Depois nós começamos a nos deparar com a realidade dos povos, e a gente viu que a gente precisaria mais, estar um pouco mais preparado, dominar a questão de povos, de línguas, de cultura, usar no mesmo país, às vezes, 100 estratégias diferentes, porque cada povo é uma realidade diferente. Quando nós começamos a ficar bom em povos não alcançados, irmãos, aconteceu um fenômeno que é aquilo que está hoje. Os povos invadiram o mundo, os povos estão em movimento, as nações estão invadindo outras nações, e esse invadir é no sentido literal mesmo, de procurar espaço, fazer negócios e outras coisas. As etnias estão no Brasil, irmãos, as etnias estão em Recife. Quantas vezes nós temos ouvido a frase: os chineses estão invadindo o mundo? Se você chegar em alguns lugares da África, irmãos, e fechar os olhos, você vai dizer: não, eu não estou na África, eu estou na China. Essa foto é um batismo acontecendo em Cabo Verde, com um dos nossos missionários. O nosso missionário plantou uma igreja entre os chineses, coisa que ele nunca havia sonhado em fazer. Ele foi para Cabo Verde para trabalhar com o povo de lá, e ele disse que quando ele viu uma multidão de chineses, e cada ano chegando mais, ele disse: não, mas não é o meu trabalho. E ele falou isso umas 3 vezes. Na 4ª vez ele disse para Deus: então beleza, eu vou fazer uma reunião para ver no que dá. A primeira reunião me parece que entre 15 ou 17 pessoas, depois 30 e poucos. Ele disse que na 3ª reunião ele tinha uma igreja. E ele entendeu que era Deus que estava conduzindo ele para que uma igreja entre os chineses fosse plantada. Hoje nós temos um trabalho caminhando no Vietnã entre os chineses já sendo enviado para plantar igreja entre os chineses, um outro no Camboja e um em Bangladesh.
A junta está pensando, irmãos, para os próximos anos, todo ano mandar um casal de chineses para algum lugar do mundo onde existe chineses não alcançados. É aquilo que nós chamamos de diáspora chinesa. Mas isso não está acontecendo só na China, isso está acontecendo em todos os lugares onde Missões Mundiais está. Nós temos um projeto chamado Diásporas, e nos próximos anos vocês vão ouvir muito falar em diáspora indiana, diáspora chinesa e diáspora para outras nações. Ou seja, é uma capacitação de Deus, junto às igrejas, os lugares onde nós estamos conscientizando eles de que eles precisam mandar missionários para o mundo. Então vai ser Índia mandando indianos, China mandando chineses, e nós participando, cooperando com o que Deus está fazendo. Eu gostaria ainda, irmãos, de orar com vocês e pedir que vocês orem pelo trabalho de Missões Mundiais. Orem por tudo que nós estamos fazendo. As mesmas cordas que os missionários estão descendo para realizar o trabalho, e que os missionários estão tentando pegar essas cordas com tanto amor, são as mesmas cordas que Deus está colocando nas suas mãos. Eu tenho dito que existe promessa nas Escrituras que foram feitas para a igreja, e nós precisamos assumir a nossa postura como igreja. Uma outra frase que eu tenho dito é que no reino de Deus não existe lugar para Indiana Jones, não existe lugar para carreira solo, existe lugar para um povo que Deus está chamando, e esse povo precisa assumir a sua responsabilidade de fazer a diferença. Um dos grandes vilões, irmãos, nos nossos dias, das igrejas atuais, é nós nos conformarmos com a história que Deus já escreveu, usando as nossas vidas. Aquilo que Ele escreveu precisa ficar para contarmos como milagres, de como Deus tem sido bondoso conosco. Mas ainda, irmãos, enquanto estamos caminhando para aquele lugar, para essa visão que João viu, de que um dia estará em pé diante do Cordeiro, povos, raças, tribos e línguas, até esse grande dia, ainda existe muito para se fazer, e Deus quer usar a sua e a minha vida para fazer a diferença nessa terra.